Olá, bem-vindo a mais uma entrevista exclusiva do Fator Político BR. Eu sou Catiúcia Sotomayor e converso hoje com Luciano Campos, consultor e assessor para imigração e dono do canal Vivendo no Paraguai. Olá, muito obrigada por falar conosco, Luciano. Eu que agradeço a oportunidade. Uma satisfação enorme estar aqui, batendo um papo aqui com você. A gente começa o nosso papo daqui a pouquinho. Eu quero saber, tem feito tanto calor por aí como está fazendo por aqui? O clima é muito parecido com o nosso? Sim, aqui é mais quente, né, que a maior parte das regiões do Brasil, principalmente São Paulo, mas São Paulo conseguiu alcançar a temperatura de Assunção. Já estou sabendo aí que está passando de 40 graus, né, em algumas cidades. Pois é, aqui em Brasília está insuportável. E lá no Rio, onde está a nossa produção, eu sei também que está muito difícil, com sensação térmica acima de 50 graus, imagina. Bom, a gente vai falar das curiosidades, das vantagens, desvantagens, tudo que a gente tem em comum e essa possibilidade de escolher viver no nosso vizinho Paraguai. Mas primeiro eu gostaria de saber como era a sua vida no Brasil, o que te levou a tomar essa decisão de mudar e como foi todo esse processo. Explica pra gente. Ok, no Brasil eu atendi empresários como consultor, também na parte de treinamentos, posicionamento de mercado, marketing. E a minha vida no Brasil estava indo bem, né? Eu já havia estudado a possibilidade de vir para o Paraguai em 2016, mas as coisas estavam indo bem, eu estava contente. Tivemos as eleições de 2018, o resultado me agradou muito, e aí eu deixei de lado o assunto Paraguai, mas com os resultados, né? Quando acabou o primeiro turno das eleições do ano passado, eu já imaginei, né, uma projeção que a coisa não mudaria no segundo turno, e tão logo saiu o resultado do segundo turno, em 30 dias, em menos de 30 dias eu vendi tudo que eu tinha, e 30 dias depois eu estava chegando no Paraguai sem conhecer ninguém, com o que deu para trazer no carro, com a minha esposa, uma calopsita, e começando vida nova no Paraguai. E hoje, menos de um ano depois, eu posso dizer que depois do meu casamento com a minha esposa, a melhor decisão que eu tomei na vida foi ter vindo para o Paraguai. Mas você pode pontuar como foi esse processo? Você falou que chegou sem lugar para morar, com tudo dentro do carro, e aí? Na verdade, eu aluguei um apartamento estando ainda no Brasil. Só que quando eu cheguei, o apartamento não correspondia com nada do que eu tinha visto nas fotos. Então, a minha primeira noite no Paraguai não foi boa, tá? A minha vida no Paraguai é maravilhosa, mas a primeira noite não foi um bom cartão de visitas. Então, eu cheguei, fui enganado, né? E coloquei o carro dentro do prédio com portão automático. A pessoa exigiu ali um valor para poder me liberar. E eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou ter que voltar para o Brasil? Isso eu não vou fazer, porque dentro dos meus valores eu não aceitava estar no Brasil depois de 1º de janeiro, depois de 31 de dezembro, né? E passei a primeira noite sem sinal do celular, porque a minha internet, depois que você passa para o lado do Paraguai, ela morre, né? A internet, se você não tiver um plano internacional, eu não me atentei para isso. Fiquei rodando até 1h30 da manhã num local que eu nunca tinha estado, e por indicação de uma pessoa consegui um hotel, passei a primeira noite num hotel bem simples, e no dia seguinte eu comecei a me encontrar dentro do Paraguai, sendo apoiado muito por esse povo maravilhoso do Paraguai. Como eles são acolhedores e como me ajudaram aqui. São muitos detalhes para essa adaptação, né? Foi por isso que surgiu a ideia de criar esse canal Vivendo no Paraguai? A ideia do canal foi porque eu já tive essa ideia no Brasil ainda, tá? Mas principalmente sabendo das dificuldades, tudo aquilo que me fez falta quando eu cheguei, para mim e para minha esposa, a ideia era criar um canal que pudesse ajudar os brasileiros que quisessem sair do Brasil, brasileiros, se me permite falar, de direita, né? Porque eu quero realmente trazer para cá pessoas que tenham mais ou menos, que tenham o mesmo direcionamento de ideias que eu tenho. E isso é uma particularidade da nossa agência hoje. Nós atendemos somente brasileiros com essa inclinação, com esse direcionamento que nós temos. Então, a minha ideia foi oferecer esse apoio que me faltou no começo, e que eu tive ali vamos chamar assim, entre cabeçadas e acertos,
conseguir encontrar o meu caminho. Então, hoje a gente trabalha facilitando a vida de brasileiros que queiram migrar para o Paraguai, que queiram reencontrar os seus valores, que queiram reencontrar aquele Brasil dos anos 80, que muita coisa lembra o Brasil dos anos 80, para aqueles que querem reencontrar com essa melhor parte que trazemos dentro de nós, dentro dos nossos valores, parecidos com aquilo que eu trago dentro de mim, facilitar a vida desses brasileiros que queiram vir para cá. Luciano, por que o Paraguai é um bom lugar para os conservadores, que é o seu público? Qual que é o cenário político atual aí no país? O presidente Santiago Penha é o presidente do Partido Colorado, um partido de direita que está praticamente... Está com um probleminha no seu áudio. Vamos tentar de novo? Opa, normalizou. Voltou. Ok. Então, o presidente Santiago Penha, do Partido Colorado, que é um partido que está há praticamente 80 anos no poder, é um partido de direita. Houve um hiato ali com 2 anos com Fernando Lugo, tá, de esquerda, mas ficou 2 anos, em 2 semanas fizeram o processo de impeachment, a direita voltou. Santiago Penha é uma pessoa com conhecimento de economia, um economista liberal, né? Ele é um pouco menos conservador do que os conservadores gostariam em suas ideias, mas que respeita muito o conservadorismo da população paraguaia, e é um presidente que eu respeito muito, um presidente que eu admiro. Logicamente, tem algumas ressalvas, porque não dá para a gente ver perfeição em ninguém, mas um presidente que eu considero muito capacitado para manter o Paraguai nesse crescimento que faz o Paraguai um dos países que mais cresceram no mundo nos últimos 20 anos, chegando a crescer 11%, se eu não me engano, em 2009. Agora, Luciano, hoje o que o brasileiro que decide sair do país vai conhecer? Você falou da questão do cenário político, mas como que é a economia, a segurança pública, por exemplo, como que está o mercado de trabalho, a inflação, enfim, qual é o panorama socioeconômico que um brasileiro vai encontrar ao decidir se mudar, seguir o seu mesmo caminho? Ok. Mercado de trabalho, aqui ele está... Você tem uma taxa de desemprego menor que da França, no Paraguai. Você tem uma inflação que próximo de zero, hoje no Paraguai. Você tem um país que esse ano vai crescer mais do que a China, um país que cresceu nos últimos 20 anos impulsionado pelo agro, um investimento forte no agro, que tornou o Paraguai uma referência no agro mundial, um celeiro mundial, e que agora o Paraguai ele se direciona nos próximos 20 anos para a industrialização. O Paraguai, se a gente colocar de uma forma contextualizada, o Paraguai é uma superpotência, nascendo aqui na América do Sul. E no médio prazo, né, o Paraguai é uma avenida de oportunidades, principalmente para empresários, para empreendedores brasileiros que queiram realmente ter uma chance de crescer, que hoje está tão difícil diante do cenário atual do Brasil, né? Mercado de trabalho, como eu disse, o desemprego aqui relativamente pequeno, mas a oportunidade de trabalho é o tempo todo em todos os setores, principalmente na área industrial, construção civil, serviços, comércio. Por exemplo, brasileiros na região de fronteira, onde existem lojas que são idealizadas para atender brasileiros. Em Ciudad del Este, por exemplo, o microcentro de compras dá preferência para quem tem o português fluente, principalmente o português nativo. Então, muitos brasileiros têm facilidade de se encontrarem no mercado de trabalho na área comercial de Ciudad del Este. Mas também, por exemplo, na área de tecnologia, já vindo para Assunção, existem muitas oportunidades para bons profissionais brasileiros, capacitados, qualificados. Então, o Paraguai hoje, o Paraguai é uma avenida de oportunidades para quem vem buscar, né, colocação no mercado de trabalho ou empreender, abrir o seu negócio. É uma excelente opção. Mas o Paraguai costuma ser relacionado a temas que envolvem violência, como contrabando, narcotráfico. Qual é a sua impressão, fazendo uma comparação com cidades brasileiras nesse sentido? Ok, a violência no Paraguai, essa fama, inclusive esse preconceito que muitos brasileiros têm com o Paraguai,
que o Paraguai é um país que está relacionado, como chama assim, a muamba, né? Que é aqueles produtos falsificados, contrabando, narcotráfico. Sim, existem problemas no Paraguai relacionados a isso, mas a violência no Paraguai, comparado aos vizinhos da América do Sul, é mínima. O Paraguai é o segundo país mais seguro da América Latina. A sensação de segurança para quem chega do Brasil, no meu caso, que vim de São Paulo, né, do interior de São Paulo, a sensação de segurança é absurda aqui no Paraguai. Você consegue andar à noite com seu celular na mão, despreocupado. Você consegue andar de dia sabendo que você pode levar o seu notebook numa praça para você adiantar algum trabalho e que você não vai correr risco por isso. Você se sente seguro. Pessoas em bairros de altíssimo padrão em Ciudad del Este ou em Assunción, você passa nesses bairros, você encontra casas de alto padrão com portão aberto e as pessoas à noite sentadas ali na calçada, conversando com celulares na mão. Uma coisa que você não consegue imaginar hoje no Brasil, em cidades acima aí de até uma população menor que 300 mil habitantes, que é o tamanho de Ciudad del Este. Hoje, uma cidade como Assunção, você se sente muito mais segura que muitas cidades com 150 mil habitantes no Brasil. Seguindo nesse ritmo de comparação, o que mais diferencia o Paraguai dos outros países da América Latina, além dessa questão da segurança que você citou? Como que você qualifica, por exemplo, as diferenças entre Paraguai e Argentina, que é um país muito próximo atualmente do governo brasileiro? Os costumes. Aqui é extremamente conservador. Aqui é extremamente... O paraguaio tem uma cultura conservadora, uma cultura também liberal na economia, uma cultura contrária a assistencialismo. O trato entre as pessoas é muito diferente do que acontece no Brasil, é muito mais respeitoso, isso eu observei bem, tá? E o custo de vida. O custo de vida aqui, até porque é um país com baixos impostos, o custo de vida aqui é muito baixo comparado ao Brasil. Mas o que eu mais percebo aqui no Paraguai, quando a gente compara com a Argentina, são as questões do conservadorismo, do cristianismo. Aqui a coisa é bem radical pelo outro lado, né? O cristianismo aqui ele é praticado principalmente o catolicismo e eles, em quase um ano de Paraguai, eu conheci 2 esquerdistas. Você vê aqui na TV aberta do Paraguai programas, por exemplo, o Agustín Larri, foi entrevistado aqui, um argentino de direita que visita muitas TVs na América Latina, canais de YouTube. Agustín Larri foi entrevistado aqui no Canal 13, no Paraguai, parou o Paraguai para assistir essa personalidade da direita latino-americana. O Paraguai parou para assistir um programa que tinha como título A Ameaça Esquerdista no Entorno do Paraguai. Então, assim, o povo paraguaio tem uma mentalidade de autoiniciativa, uma mentalidade empreendedora e uma mentalidade bem contra o assistencialismo. E como que você tem visto a situação política aqui no Brasil, daí do Paraguai? Eu vou contar uma situação que aconteceu há 2 semanas. Eu fiz uma visita a São Paulo para buscar algumas coisas que eu deixei para trás, né? E eu digo o seguinte: quem está no Brasil, então imagine o seguinte: uma pessoa está casada com uma esposa há 30 anos, essa pessoa ela não percebe todos os dias as marcas do tempo, ou uma esposa com o marido não percebe todos os dias as marcas do tempo que vão se formando, né? No rosto, enfim, na pele. Por 30 anos, no dia a dia, não se percebe as marcas do tempo. Mas quando você reencontra um amigo depois de 30 anos, você nota uma diferença enorme nesse amigo. O que aconteceu comigo? Os brasileiros os paulistas da minha cidade natal, que estão lá, eles não percebem as alterações, por exemplo, na área comercial da cidade, como eu percebi. Porque a pessoa, por exemplo, tem um centro comercial que eu visitei em Jacareí, São Paulo,
minha cidade, nesse centro comercial, uma pessoa que está em Jacareí fecha uma loja, e foi uma loja que fechou nesse centro comercial. Passa uma semana, fecha outra. Para essa pessoa que está em Jacareí, é só mais uma loja que fechou. Fechou uma loja essa semana. Passa 20 dias, fecha uma loja, essa pessoa observa que fechou uma loja no centro comercial. Para mim, que fiquei 11 meses longe, quando eu cheguei nesse centro comercial, que no meu último dia no Brasil estava com todas as lojas abertas, eu encontrei 11 meses depois esse centro comercial com mais da metade das lojas fechadas. Isso foi um choque para mim. Shopping Center de São José dos Campos, o principal shopping center da cidade, sempre lotado, na minha forma de ver, eu que conheci, no último dia que eu estive no Brasil, no ano passado, estava lotado, como sempre foi, vazio, um ano depois. Mas acompanhando daqui, eu acompanho muito noticiário daqui do Paraguai, o noticiário brasileiro, para mim, é um festival de horrores. Parece que cada dia é uma notícia pior e uma notícia que diminui a esperança para aqueles que ainda têm, que eu não tenho mais, de que o Brasil possa sair de uma situação muito complicada. Entre os vídeos no seu canal, você cita exatamente essa chegada de empresas brasileiras ao Paraguai. Isso seria reflexo das ações do governo Lula? Mais de 700 mil empresas fecharam no Brasil em 2023, segundo a imprensa brasileira. Você também dá dicas de como o Paraguai pode salvar patrimônios, investimentos, negócios. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essas possibilidades, então, para o empreendedor. Ok. Primeiramente, para quem quer proteger o patrimônio, o investimento ou o próprio negócio aqui no Paraguai, alguns pontos importantes a se considerar sobre o Paraguai. Primeiro, baixos impostos. Você tem aqui 10% de renda, 10% no IVA. Então, isso já é um ponto bastante interessante. Segundo, o Paraguai, o imposto é territorial. Então, aquilo que você ganha fora do Paraguai não é tributado no Paraguai. Então, se você continua mantendo clientes no Brasil e recebe ainda no Brasil, do Brasil, você não é tributado no Paraguai. Terceiro, o teu sigilo bancário aqui é inviolável, inegociável, né? Quarto ponto muito importante, você tem leis de incentivo aqui para você empreender no Paraguai. Por exemplo, só um exemplo, a mais famosa Lei Maquila. Então, se você tem a tua empresa aí no Brasil e você quer transferir a tua empresa para o Paraguai cobra 0% de impostos da importação do teu maquinário que está no Brasil. Isso vale para quem quer fabricar ou montar alguma coisa no Paraguai. Então, o teu maquinário no Brasil, ao se transferir para o Paraguai, ao ser exportado para o Paraguai, o imposto aqui é 0%. E a tua produção dentro do Paraguai, aquilo que você exportar para o Brasil, para os seus antigos clientes, você paga apenas 1% de imposto. Então, são leis de incentivo ao empreendedorismo, mais uma questão de pouca burocracia e baixos impostos, fazem do Paraguai realmente uma terra muito atraente para se empreender, para se investir e até mesmo para buscar alguma oportunidade no mercado de trabalho. E, Luciano, como que outros temas polêmicos, como aborto, consumo de drogas, ideologia de gênero, como que isso é tratado, desenvolvido por aí? Eu direi da seguinte forma: um político aqui não é maluco de querer aprovar aí leis que mexam, que liberem algumas questões nesse sentido. Então, por exemplo, recentemente em Ciudad del Este, algumas lojas estavam vendendo bonecas. Então, a menininha lá na loja comprava a boneca, chegava em casa, tirava o vestidinho da boneca, e a boneca tinha um pênisinho, né, por baixo do vestidinho. O que aconteceu quando isso foi descoberto em Ciudad del Este? Além das bonecas terem sido retiradas do mercado, as lojas perderam aquilo que podemos chamar aí no Brasil de alvará. As lojas foram fechadas em Ciudad del Este por estarem vendendo bonecas trans. Questão de drogas, já há problema de usuários no Paraguai, muito menor do que no Brasil, mas já há. E não há nada na direção, tá, de liberação de drogas aqui no país. Ou seja,
A população aqui é totalmente contra questões como a ideologia de gênero. Inclusive, o presidente Santiago Penha, numa entrevista com um jornalista brasileiro, até coloquei parte dessa entrevista no meu canal, foi perguntado sobre as questões, como seria no governo dele, as questões de debater, né, a questão da ideologia de gênero. Ele foi taxativo, falou, isso daí está fora de cogitação. O Paraguai possui uma população conservadora, cristã, mariana, e isso são valores inegociáveis para o nosso país. Então, isso está fora de questão, qualquer conversa nesse sentido. Então, em relação aos costumes, o Paraguai ele tem aquela situação de que eles veem com muito bons olhos a vinda de estrangeiros para o país, trazendo desenvolvimento, trazendo investimentos. No entanto, eles têm uma preocupação que isso não venha destruir a cultura paraguaia. E eles são cristãos, antes de tudo, extremamente conservadores. Então, nenhum político aqui se arriscaria a enfrentar essa população que já mostrou a sua força ao longo da história. E ela continua arisca para aquilo que fere seus valores fundamentais. E que outras curiosidades você pode destacar do que acontece aí? Por exemplo, em relação à língua, ou quais são os maiores benefícios e os maiores riscos que um estrangeiro vai enfrentar ao chegar ao Paraguai? Tem gente que pergunta para mim assim, Luciano, mas do jeito que você fala, o Paraguai, será que é perfeito, né? Será que esse país é perfeito? Você só fala bem do Paraguai? Não, tem uma coisa que eu reclamo muito aqui no Paraguai. Pontualidade. Hoje eu estava conversando com um paraguaio da imigração, e eu falei, olha, eu amo o seu país, amo a tua população, só tem uma coisa que eu tenho que me acostumar, que é a falta de pontualidade do profissional paraguaio. Ele falou, não, mas isso você não tem que se acostumar, isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Eu falei, pois é, mas como eu não tenho previsão de uma mudança tão cedo, se eu não me acostumar como paulista, com aquela urgência que o paulista tem no Brasil, eu vou infartar. Então, aqui, algumas curiosidades, né? O paraguaio, ele marca com você na quarta-feira, às 9 da manhã, ele não aparece, não dá nenhum sinal de vida, na sexta-feira, às 3 da tarde, ele aparece na sua casa como se estivesse no horário certo. E você pode estar com reunião, o que for, ele quer prestar o serviço. E aí ele perde viagem e não gosta. Então, eles não trabalham com agenda, ele tem... Esse é o lado que eu considero o lado ruim do Paraguai, que se fosse o lado ruim do Brasil, eu estaria no Brasil até hoje, tá? Isso daí dá para passar por cima. No mais, é um povo muito festeiro, é um povo muito parecido com o povo brasileiro. Aqui se fala o espanhol e o guarani, né? O Guarani está perdendo força, infelizmente. Em Assunção, por exemplo, é basicamente só espanhol, porque os paraguaios da capital hoje praticamente têm, infelizmente, né, tem vergonha de falar o Guarani, que eu gosto muito, tenho aprendido algumas coisas em Guarani e gosto muito de praticar com eles. Eles valorizam muito o estrangeiro que valoriza a cultura paraguaia. Então, quando eu falo uma palavra em Guarani com eles, eles já dão risada, isso já abre o caminho de comunicação, já querem me ensinar mais 4, 5 palavras. E as comidas, né? Uma outra curiosidade que brasileiro, quando vem para cá, ele se dá muito bem, porque o Paraguai ele gosta da comida brasileira, você encontra restaurantes que tem lá o feijão, o arroz, o churrasco, né? A feijoada, só que você encontra também pratos como a sopa paraguaia, que é a única sopa sólida do mundo, ela é fruto de um erro de uma cozinheira do Marechal Solano Lopes, que deixou passar do ponto e a sopa ficou sólida, e o Marechal adorou, virou o prato típico do Paraguai. Tem também uma sopa paraguaia um pouquinho mais cremosa, que é a chipa-guaçu. Eles também, uma curiosidade, eles têm a chipa, que no Brasil já existe, aquele, parece um pão de queijo, uma meia-lua, aqui eles consomem muito. E a chipa aqui, por exemplo, na Semana Santa, os brasileiros católicos, eles substituem a carne pelo peixe, né? E aqui no Paraguai, eles substituem a carne pela chipa. Então, eles criam chipas no formato de bonequinhos. Então, todo mundo, cada um cria a sua chipa, reúne a família na Semana Santa, e eles vão fazendo chipas, cavalinho, peixinho, bonequinho tal, e se reúnem na Semana Santa ali para comerem a chipa juntos no lugar da carne. No mais, aqui o que eles mais comem, também eu gosto de falar disso daí, é o churrasco.
tem uma carne excelente o Paraguai, e muitos alimentos com base no milho e na mandioca. É uma excelente culinária também. Eu adoro sopa paraguaia, quem não provou ainda, é uma delícia. Eu sou de Mato Grosso do Sul, lá tá perto do Paraguai, e chipa e sopa paraguaia são realmente pratos típicos dali da nossa região também. Agora, para concluir, eu gostaria de saber que conselhos você gostaria de dar para quem quer se mudar para o Paraguai. Bom, para quem quer se mudar ao Paraguai, o que eu tenho a dizer, repita essa frase. Depois do meu casamento com a minha esposa, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Para o brasileiro que queira vir para o Paraguai, nós prestamos profissionalmente todo o apoio. Em um único dia, a gente consegue fazer todo o trâmite para legalização. 30, 35 dias, a pessoa está com a documentação sem riscos, como aconteceu com aquele famoso jogador brasileiro aqui no Paraguai, sem passar por aqueles riscos, né? Tudo dentro da legalização. 30, 35 dias está com o documento na mão. E para aqueles que queiram realmente vir para o Paraguai, basta entrar em contato, né? Porque eu atendo diretamente as pessoas que chegam pelo meu WhatsApp, às vezes demoram um dia e meio, 2 dias, para conseguir dar a resposta, mas a gente presta todo o apoio aos brasileiros de acordo com a nossa ideologia, né? Isso é uma coisa que faz parte dos meus princípios, a virem bem para o Paraguai, chegarem bem para o Paraguai e se estabelecerem e se adaptarem o mais rápido possível ao país. E se me permite, para concluir todo o raciocínio aqui, quero presentear aqueles que assistem aqui a nossa conversa com uma frase que eu gosto muito em Guarani, Aguidje Nhanderrara Tanderovassá. Né? Obrigado e que Deus abençoe você. Igualmente, muito obrigada. Que conversa agradável, muito informativa. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença, consultor e assessor para imigração e dono do canal Vivendo no Paraguai, Luciano Campos. Eu agradeço o seu tempo, a sua contribuição. Eu que agradeço. Muito sucesso a todos. Eu agradeço também a você que acompanhou essa conversa. Continue ligado no Fator Político BR, sempre à frente. A gente se vê.